Minas Gerais, os casos de racismo aumentaram violentamente em 2023. No ano passado, de janeiro a setembro, foram 125 denúncias. Nesse ano, em igual período, foram 293 casos. As denúncias de injúria racial também ali foram de 364 no ano passado para 433 em 2023. E qual a diferença, Luciana, de injúria racial e racismo? A gente vai saber agora ao vivo com o Pedro Corsini, que está com o advogado criminalista, o Dr. Schumacher, que vai trazer para a gente as informações, porque a gente precisa entender do que estamos falando para ajudar a combater e, mais do que isso, para não repetirmos comportamentos que podem aí gerar uma consequência criminal. Pedro, é com você. Pois é, Luciana, infelizmente a cultura do racismo ela é enraizada no brasileiro e é preciso a gente começar a desprendê-la da gente. Todos nós, infelizmente, temos traços racistas em pequenas ou grandes ações e por isso é importante debater esse assunto todos os dias, não só hoje, no Dia da Consciência Negra, mas um debate, uma conversa que deve ser rotineira para que a gente possa entender melhor como funciona a sociedade que exige e merece respeito entre cada um de nós. Eu converso agora ao vivo com o Schumacher Andrade, que é advogado criminalista. E para a gente começar a nossa conversa, doutor, eu queria entender, tem diferença entre injúria racial e racismo? Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal. Hoje não. O que a gente entendia como injúria racial, em termos gerais, ela foi migrada para a lei de racismo. Então, hoje a gente não tem essa diferença contra os preconceitos de raça, de etnia, de cor. Eles são todos tratados dentro da lei de preconceito. É uma lei que foi alterada recentemente, já que antes se distinguia o que era injúria e o que era racismo. Para a gente entender quais são os exemplos de quando era considerado uma injúria e quando era considerado um crime de racismo. Bom, realmente essa alteração ela foi muito recente, ela é de janeiro, né, desse ano. Exemplo, quando a gente se refere a uma raça específica, a gente tratava como racismo. Exemplo, se eu xingo alguém em relação à sua religião, né? Se eu, por exemplo, se é uma religião afrodescendente, se eu chamava uma pessoa, vocês são todos macacos, eu estava me referindo a uma raça, a uma etnia. Em razão disso, eu tratava como racismo. Quando eu me referia ao preconceito em relação ao tom de pele, em relação à cor da pessoa, a gente tratava isso como injúria racial. Isso não estava sendo eficiente, isso não estava sendo minimamente eficaz, e dessa forma foi necessária essa alteração que já estava sendo entendida pela justiça, vários tribunais superiores já estavam entendendo dessa maneira que a gente deveria dar o mesmo tratamento do racismo à injúria racial, ao preconceito relacionado à cor, ao tom de pele da pessoa. Nós estamos num país que a sua maioria é formada por mulheres e mulheres negras. O racismo ele é muito contínuo, todo dia a gente vê casos. Aqui em Uberlândia tivemos recentemente em um colégio particular em que uma aluna teria sido racista com uma colega de sala. A situação ela é muito comum, não é isso? Lamentável. O racismo ele começa estruturalmente. Ele começa pela boa prática de gestão pública, ele começa pelos nossos pequenos hábitos no dia a dia. Às vezes nós tomamos pequenas condutas no dia a dia que podem sim se enquadrar nas condutas de racismo. Quais são as penas? Como é que se comprova realmente o crime do racismo? Provas são mais do que fundamentais para, de fato, condenar alguém por essa prática. Sim, hoje, de acordo com as disposições que a gente vai encontrar lá no artigo 20, né, da 7716, que é a lei que vai regulamentar o racismo para a gente, a pena está disposta de 1 a 3 anos. Sendo assim, hoje a gente tem que considerar que o racismo ele é imprescritível. A pessoa ela pode ser julgada a qualquer tempo. O racismo ele passa a ser inafiançável. Então, a pessoa não tem mais a faculdade de pagar uma fiança para responder o processo em liberdade. Então, hoje, para que ela responda esse processo em liberdade, somente por meio da audiência de custódia, somente após ela ser ouvida por um juiz. Então, ele passa a ser também inafiançável. Qual é o perfil das vítimas de racismo aqui na cidade? Você tem uma noção se são mais mulheres, mais homens, adolescentes? Olha, dos casos que a gente analisa normalmente, são mais mulheres vítimas de racismo e pessoas com uma idade já um pouco avançada, tanto na condição de réu que pratica,
quanto na condição de vítima. Normalmente são pessoas já com uma certa idade. Não que não tenha, nós temos casos, como você mencionou, de uma jovem que foi vítima de racismo aqui dentro da cidade. Mas até então, onde a gente tem conhecimento, não seria a maioria, não. Para finalizar, faltam ainda políticas públicas, sobretudo para poder começar a ser mais efetivo esse trabalho, além, claro, da conscientização de cada um que racismo é crime. Sim, começa por cada um de nós. A lei penal, apenas então somente, ela é um início, uma resposta que o Estado dá para que você possa entender, olha, essa conduta não é praticável, essa conduta não é aceitável dentro da nossa sociedade, se readequa, não é assim. Principalmente trazendo esse dado que a maioria da população é negra. Né? Então começa por nós. Em relação às políticas públicas, a gente precisa conscientizar, a gente precisa fazer palestras, a gente precisa levar isso para as escolas, a gente precisa de uma postura maior do poder público para tentar proteger a população que em si que é mais vulnerável, né? Que é a mulher e muitas vezes negra. Schumacher, obrigado pela entrevista ao vivo aqui no Cidade Alerta Minas. Então tá aí, Luciana, essa breve explicação e que a gente possa trazer esse debate ao longo do nosso dia, da nossa semana, para entendermos a complexidade que é o crime de racismo no dia a dia aqui no Brasil. Muitas são as vítimas dessa barbaridade, infelizmente é algo enraizado na cultura brasileira, não só no Brasil, temos outros países do mundo que também praticam o mesmo tipo de crime, e é muito triste a gente ver que a sociedade, ao invés de avançar, às vezes ela está regredindo, e nesse aspecto a gente vê cada dia mais casos frequentes de racismo, às vezes racismo velado, que a pessoa acha que não é racismo, mas na verdade ofende, machuca, e é uma cicatriz que só quem vive sabe o quão difícil é de se curar, né, Luciana? Com você. Com certeza, Pedro, você usou as palavras corretas e a gente tem que trazer o diálogo para dentro de casa e entender que a responsabilidade de combater o racismo é nossa. Não dá para a gente deixar simplesmente nas costas de quem sofre o preconceito a luta para que ele acabe. Nós somos os responsáveis por fazer com que isso seja encerrado. Nós temos uma dívida histórica, é o mínimo que a gente pode fazer. Além de não ser racista, temos que ser antirracistas. Aprendam isso. Cabe a gente lutar, denunciar, brigar pelos direitos de todos. Não é ocupar um lugar de fala, não é ocupar um espaço que não nos pertence. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos lutar para que eles sejam respeitados da mesma forma que todo mundo deve ser.